Olá, gente. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Deixa eu te mostrar um negócio curioso aqui na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 15, vai falar do reinado de Azarias. O versículo 2 diz: Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Essa situação de não tirar os altos, que eram locais onde o povo de Israel fazia sacrifícios, era uma situação recorrente na maioria dos reis, e principalmente dos reis que não fizeram completamente a vontade de Deus. Muitos reis, como Azarias, quebraram os altares de Baal, tiraram várias idolatrias e faziam uma limpeza em Israel. Quando eles entravam com esse intuito de santificar a nação de Israel. Mas a maioria deles tiravam tudo, mas deixavam os altos, que era um costume pagão, um costume idólatra que o povo de Deus estava tendo. A adoração nos altos começou com Davi. Antes de construir o templo, antes de ter um local, Davi encontrava um local alto, ali sacrificava para Deus. Salomão fez a mesma coisa. Mas quando o templo de Salomão foi construído, a casa de Deus, então foi estabelecido que a adoração deveria ser lá, né? Mas alguns reis fizeram sacrifícios em alguns outros lugares que não eram o templo, e o povo passou a fazer isso também. Inicialmente, a intenção era boa, era para Deus. Só que aí o povo começou de maneira leviana usar isso como um costume, e daqui a pouco o povo, de maneira muito sutil, começou a fazer sacrifício a outros deuses, né? Porque o povo de Israel sempre tinha contato com pessoas, povos de outras nações, que sacrificavam a Moloque, a Baal, a Azera, a Astarote e vários outros deuses. Então o que acontece? Os israelitas, aquele povo que não era tão firme na palavra de Deus, começava a pegar o costume da idolatria. E eles não iam para o templo para sacrificar aos deuses, porque eles seriam mortos se fizessem isso. Daí eles usavam os altos e faziam sacrifícios de animais para os deuses pagãos, para os deuses dos gentios. E infelizmente, tirando de alguns reis que realmente eliminaram a prática de adoração nos altos, a maioria dos reis que desagradaram a Deus fortaleceram a cultura, o costume do povo de adorar nos altos. O que isso quer dizer? O que nós podemos aprender para a nossa vida? Aqui é exemplo de Azarias, que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, porém não tirou os altos, e de tantos outros reis. Nós podemos tirar uma lição para a nossa vida. Quando Jesus fala que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, está falando de uma rendição completa, de uma entrega radical ao Senhor. Porque o que mais se vê são pessoas que se decidem para Deus, decidem servir a Deus, mas elas não fazem isso completamente. Algumas coisas que elas valorizam muito, elas não deixam Deus entrar, elas não entregam para Deus. Então, pessoas que entram no reino, se batizam nas águas, mas ainda continuam praticando algumas coisas que a palavra de Deus condena.
Então tem muita gente que passa a ser fiel no dízimo, na oferta, passa a ser fiel de repente no casamento, mas aí assina documentos errados, aceita suborno. Outros resolvem o problema nessa área, mas são infiéis no dízimo, na oferta. Outros resolvem ser dizimista porque entendeu que quando você pratica esse princípio, você é abençoado, mas lá por trás trai a esposa. Ou resolve todas essas coisas, mas de vez em quando solta a mentirinha. Sabe? Porque o que o inimigo quer? Ele quer ter uma área, ele quer ter uma parte da nossa vida onde ele possa continuar trabalhando. O diabo ele é assim. Se ele não conseguir impedir que você se entregue a Deus, ele vai tentar se camuflar em alguma área da sua vida onde ele possa ali estar colocando o veneninho dele. Porque quando você der aquela vacilada, der aquela acomodada, esse veneno se espalha, daqui a pouco você se desvia do evangelho, daqui a pouco você está com a natureza completamente voltada para o mundo. Por isso que Pedro fala, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vigie, não é? Essas brechas precisam ser fechadas. Nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para a palavra de Deus e dizer, puxa Senhor, apesar de eu ser um ser humano pecador, eu fechei minhas brechas, eu entreguei toda a minha vida, eu me rendi completamente ao Senhor e eu creio que estou vivendo uma vida que agrada ao coração do Senhor. Porque nós vamos continuar sendo pecadores, isso é fato. Agora tem situações que são básicas, que Deus fala claramente, nós devemos abrir mão, senão Ele não nos recebe, né? O apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto, irmãos, pois que temos tais promessas, santifiquemo-nos no corpo e no espírito, não é? Para que possamos agradar a Deus. Então, e lá em Filipenses, Tessalonicenses vai dizer que nós devemos nos manter irrepreensíveis no corpo, na alma e no espírito, em todas as áreas da nossa vida. Em Apocalipse vai dizer que sobe no arrebatamento os vencedores, aqueles que venceram, né, as situações básicas, porque tem coisa que é tão básico que quando você não elimina da sua vida, você está claramente dizendo que você não pertence totalmente a Deus, que você não se entregou totalmente a Deus, porque você não está disposto a abrir mão disso por causa de Deus. Então, quem são os altos da nossa vida? Quais são aquelas coisas que a gente ainda não resolveu, que a gente ainda não tirou da vida da gente? Isso precisa ser resolvido. Porque a Bíblia diz que são pelas mínimas coisas que seremos julgados. Eu creio em avivamento, eu creio em um grande mover de Deus para esse tempo do fim. Mas eu sei que esse mover, que a glória manifesta do Senhor para o tempo do fim, não vai estar acontecendo na vida de quem tem um coração duplo, de quem tem ânimo dobre. A palavra diz, porque cocheais em dois pensamentos. Se Baal é Deus, sirva Baal. Agora, se Deus é Deus, sirva a Deus de verdade. Deus, Ele virá com uma glória tremenda. Antes do arrebatamento, nós cremos que o Senhor virá para visitar a sua igreja. Mas aqueles que hoje vivem uma vida dupla, ou se convertem de verdade, ou vão ficar sobrando. Vão ficar sobrando. Jesus fala, a Bíblia diz que por causa da obstinação e inclinação de alguns corações para a mentira, o Senhor vai liberar sobre eles o espírito do erro. Então, nós precisamos nos render, nos entregar. Ah, pastor, mas eu ainda não consigo. Então, entre em oração, em jejum por isso. E mesmo que você não esteja conseguindo na decisão, na convicção do coração, começa a liberar isso com os lábios. Eu entrego, entra na minha vida, me ajuda a parar de pecar. É igual o perdão. O perdão você libera com os lábios, porque é um princípio, e você continua liberando até isso virar uma verdade dentro de você. Se você é alguém que não conseguiu ainda se apartar dos altos, se apartar de situações, se desvencilhar de situações que claramente são condenadas pela palavra de Deus, então
Confesse isso para Deus. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda a parar de pecar, me ajuda a parar, me ajuda a render essa área da minha vida, me ajuda a trazer teu governo para essa área da minha vida. Quando a gente não consegue, a gente confessa para Deus e diz: eu não consigo, me ajude. E não parar de pedir essa ajuda até que de repente você perceba que Deus entrou com intervenção. Mas Deus não terá por inocente e não vai desconsiderar situações que claramente devem ser resolvidas na nossa vida, e a gente continua ali. Pessoas que viviam uma vida promíscua lá no passado, aí entra na igreja e diz: não, é porque eu sou fraco, eu vivi a minha vida toda foi traindo minha esposa, minha vida toda foi fazendo isso, eu não consigo, de vez em quando eu caio. Tu acha mesmo que Deus vai tolerar isso para sempre? Dá uma olhada nas igrejas da Ásia, as 7 igrejas, veja a conclamação que Jesus tem para o arrependimento do povo, sob a ameaça de tirar o candelabro do castiçal, sob apagar o nome do livro da vida, sob a ameaça de as pessoas perderem o arrebatamento. Só sobe, só reina com Cristo quem de fato for vencedor. E o vencedor não é aquele que conquistou grandes coisas para Deus. O vencedor é aquele que venceu a si mesmo, venceu o pecado, fazendo de Jesus a prioridade do seu coração. Deixa Deus te abençoar com essa palavra e vamos para frente, porque o avivamento está perto, tem coisas tremendas para vir por aí e nós precisamos estar preparados para receber. Deus abençoe.